Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma grande aula para vocês, uma aula de administração, um assunto curto, um assunto aí chama-se inovação, né? Esse assunto inovação, ele não é exaustivo nessa aula, né? Acredito eu que esse processo de inovação tem tudo a ver lá com a qualidade total, aquelas ferramentas da qualidade total, brainstorm, espinha de peixe, na qual a gente tem gravada aula a aula, mas está no digital, a gente tem que explicar para vocês, né? Inovação, o nome já diz, né? Inovar, né? Vou fazer aqui uma introdução geral e depois a gente explica os pontos importantes sobre esse assunto, né? Professor, vamos lá. Estratégia para pontuar, né? A estratégia para o aluno pontuar esse assunto inovação é ter o quê? A formação sólida de um juízo de valor do que significa inovação, né? Inovação significa o quê? Novo, tá? Inovação, né? Vem comigo aqui. Então significa, ó, inovação, ó, inovação, né? Então inovação vem de novo, tá? Professor, quando que você inova? É quando, em um processo, quando você cria algo novo, algo diferente, né? Você tem o quê? A adoção, o quê? De novas ideias. Aí, novas ideias, tá? Professor, o processo de criação de novas ideias, está aqui, né? A criação de novas ideias é o que chama-se criatividade. Tá aí, né? Pronto, tá aí. Então você tem a criatividade, então a criatividade aí eu digo para vocês que a qualidade total vai trazer várias ferramentas aí para a criação de novas ideias e soluções, né? No ambiente organizacional. Então você tem aí a criatividade vai produzir novas ideias, né? E essas novas ideias serão o quê? Analisadas, né? Serão analisadas e serão aplicadas a alguma coisa, né? E essa alguma coisa, ela passa a ser o quê? Uma inovação, né? Pronto, né? Isso aqui é o cerne do nosso estudo, né? Professor, então é o seguinte, né? Vem comigo, só para completar, só para dar uma geral, depois a gente vai detalhando, né? Nessa nova ideia, né? Você vai ter aqui o seguinte, dois tipos de inovação, basicamente, que são cobrados em concurso público. É uma inovação incremental, e você tem uma que é chamada de radical. Tá? Assunto importante, né? Professor, incremental, aos poucos, né? Então, vamos lá, aos poucos. Radical, de uma hora para outra, novo produto. Pronto, é o quê? Uma mudança radical. Quando você cria um novo produto, algo novo, outro não. Você vai melhorando o quê? Um pouquinho de forma gradativa, mais significativa. Bacana? Ok, então vem comigo, vamos lá. Inovação, assunto do edital. Vamos explicar mais esse assunto aí para a galera, né? Ok, vem comigo, né? Vamos lá. Aqui. Inovação. Então é o seguinte, olha só, perspectivas da inovação, né? Perspectivas da inovação. Nós temos aqui, então, primeiro, né? Dar, tá? Tem um negócio me atrapalhando aqui, né? Dar uma nova utilidade a instrumentos, ferramentas e objetos. Inovação, perspectiva, pensar diferente. Utilizar o conhecimento para criar um desconhecido, ou seja, algo novo. Fazer diferente, ser diferente principalmente. Então, inovação. Professor, por que inovação, né? Porque é o seguinte, hoje em dia a gente vive um ambiente globalizado. Hoje em dia a gente vive um ambiente com escassez de recursos, a gente vive um ambiente altamente competitivo e, claro, que as organizações e as pessoas sempre têm que buscar conhecimento novo, têm que buscar o novo, têm que buscar inovações. As organizações que não se atualizam, que inovam, você pode ter certeza que elas vão ficar para trás aí rapidamente. Então, o fator inovação, ela é fundamental para a manutenção das empresas, né? Professor, vamos lá, tipos de inovação. Primeiro tipo de inovação, introdução de novos produtos, né? Professor, eu só gosto de entender por exemplos, né? Então, vem comigo, né? Por exemplo, você tem lá a Coca-Cola, né? Pronto, Coca-Cola é um produto, né? Quando ela criou o Gatorade, né, é o quê? Um outro produto. Houve inovação no seu portfólio? Sim, houve inovação no seu portfólio. Então está aí, introdução de novos produtos, né? 2, introdução de novos métodos de produção.
Ah, professor, novos métodos de produção. Quando houve, né, a substituição, por exemplo, da latinha, né, de Coca-Cola, que era de metal, né, depois ela passou a ser de alumínio, né, mais leve, mais resistente. Houve o quê? A Coca-Cola, o produto é o mesmo, né? Houve o quê? Houve uma inovação, no caso aí da embalagem. Professor, outro exemplo de inovação nesse sentido, né? Vamos supor que uma garrafa de Coca-Cola, né, um modelo tradicional antes da inovação, ela é realizada lá em 30 minutos, né? Depois, houve um novo método de produção e essa Coca-Cola passou a ser produzida em 15 minutos com custo menor. Houve o quê? Houve uma inovação, mas na onde? Nos métodos de produção. Bacana, né? 3, a abertura de novos mercados ou demandas, né? Olha aí, né, gente? Ó, novos mercados e demandas, né? Hoje em dia o desafio está aí. Tá? Pode ter certeza que nós temos novos mercados e novas demandas, nós temos aí que procurar encontrar esse nicho do mercado, inovação. Quero 2 exemplos para você que eu tenho certeza que você que está me ouvindo é fã e você utiliza, que até pouco tempo atrás não tinha. Uber. Tá? Então o Uber criou o quê? Uma nova demanda, um novo mercado. Importantíssimo, inclusive, para a nossa economia. Outro, o iFood, né? iFood também. Tá? O iFood lá criou também um novo mercado, abertura de novos mercados. Olha como é amplo o processo de inovação. 4, né? Desenvolvimento de novas fontes de matéria-prima. Tá lá, né? Novas fontes de matérias-primas aí e criação de novas estruturas de mercado para uma dada indústria, né? Então são o quê? São tipos de inovação, né? Professor, então vem comigo aqui, né? Vamos lá. Vamos falar de um assunto importante. Isso aqui já caiu na prova de concurso, mais para frente a gente vai resolver uma questão desse assunto aqui, né? Vem comigo. Inovação envolve sempre a utilização de um novo conhecimento. Ou. Isso é ou, né? Um ou outro. Ou um novo uso para combinação, tá, de conhecimentos já existentes. Opa, professor, a utilização de um novo conhecimento. Então isso aqui vai ser o quê? Ó, a criação de um novo produto. Ok. Ou um novo uso para a combinação de conhecimentos já existentes. Aqui vai ser o quê? A melhora de um produto. Bingo. Tá aí. Espera. Tá? Novos conhecimentos podem ser obtidos ou gerados de 2 maneiras. Novos conhecimentos podem ser gerados. O que podem ser gerados? A própria organização produz esse conhecimento. Ou adquiridos, vem de fonte externa. Pronto. Olha aí como a interpretação do português ajuda muito o nosso estudo. Atividades voltadas à inovação. Por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, P&D. Ou seja, né, na própria, olha aí, ó, organização. Pronto, né? Então, na própria organização, que claro, isso aqui eu digo para você que esse processo de inovação aqui, do 0 a 100, 95% aí são produzidos nas próprias organizações, tanto da pequena quanto maior, no cara, principalmente para os empreendedores que conseguem enxergar o novo, né? Adquiridos externamente. Por exemplo, um dos meios, né? Através de parcerias com instituições de ciência e tecnologia. Né? Pode ter sim, tem a lei, inclusive, que fala sobre isso, né? Ou seja, adquirido, né? Quem que vai produzir a inovação? Por ter terceiros. Ah, professor, bacana, 10, olha aí. Né? Pronto, tá aí, né? Isso aqui caiu na prova. Então, atividades desenvolvidas por inovação é na própria organização. Agora, adquiridos por terceiros, né? Inclusive aqui, ó, deu um exemplo aqui, instituições de ciência e tecnologia. Bacana, pronto, né? E agora, tá? Vamos lá, inovação, tá? Conceito campeão de questões de concurso é exatamente esse, tá? Uma inovação incremental e uma inovação radical, tá? Isso aqui tem tudo a ver com a administração de produção, tá? Administração de produção, tá? Administração de produção.
Vem comigo. Eu vou dar um exemplo, né? Meu exemplo na época da faculdade. Eu formei em 1999, né? E na frente da minha universidade, lá eu estudei no FMT, e bem na frente assim tinha uma livraria chamada de quê? Livraria chamada Livraria Universitária. Cara, eu ia direto lá, direto, gostava do atendimento, né? E aí, prof? Bacana. Na sexta-feira eu tive que comprar uns apetrechos para um trabalho escolar. Escolar, né? Um trabalho acadêmico. Na sexta-feira. Comprei a cartolina de cor errada. Tá? Na segunda-feira eu voltei, né? Quando eu voltei na livraria universitária, eu levei um susto, cara. Como assim, professor? Houve uma inovação radical. Olha só, gente, o que aconteceu? Não tinha mais balcão, tinha prateleiras, eu podia ir pegar o produto, não precisava pedir para outro pegar. Tinha cantina no fundo, tinha caixa igual do supermercado. Gente, foi o quê? Uma melhoria radical, né? Eu gostava dessa livraria, estou colocando eu gostava, porque infelizmente fechou a livraria, né? O nosso saudoso professor veio a falecer, os filhos herdaram o negócio e não tiveram aí, não conseguiram inovar no mercado muito competitivo, né? Deu nisso, né? Mas vamos lá, por exemplo, né? O que aconteceu? Porque eu gostava lá, o cara lá começou com um botequinho, um bolichinho pequeno, de repente o cara coloca lá uma vaga para estacionamento, apesar que não tinha carro, né? Mas a gente repara, depois ele foi lá e colocou o quê? Colocou um cafezinho, depois colocou um ventilador, tá? Ou seja, antes ele atuava na melhoria incremental, como sendo melhoramento do produto e ou processo já existente. Pronto, né? Tá aí, né? E o radical é quando há uma mudança grande, né? Quando o produto e ou o processo é completamente novo. É radical, ele tira lá, né? Tendo como referência a instituição, né? Tendo como referência a instituição, portanto, ser novo para a instituição é uma inovação. Olha aí, né? Então, nós temos aí inovação incremental e informação radical. Professor, essa informação radical e incremental, né, pode cair na prova com essa palavra aqui, Kaizen. Tá? Pode cair na sua prova, por exemplo, essa palavra aqui, Kaiku. Isso, Kaku. Escola tal, não sei o que, fez um Kaikaku, né? Ou seja, uma inovação radical, conceitos da qualidade total. Rapaz, aqui se aprende, aqui não tem lero-lero não, aqui não tem auto-engano, cara, aqui é realmente estudo de qualidade, com profundidade. Entenderam aqui, gente? Isso aqui é o campeão da prova, né? O professor explica pra gente aqui, olha aí, Então nós temos aqui a linha do tempo e aqui nós temos o que? A excelência, a qualidade. A empresa começou, né? Ela começa, né? Começa lá capengando, ela vai melhorando, Todo o processo a gente chama de Kaizen. Aí ela dá um pulo grande, Kaizen, Kaikiku, Kaizen, melhora, aumentou um pouquinho, né? Aí tem o Kaikakushi, que é o push, olha aí, é o extremo, né? O Kaikakushi, o extremo, Kaizen. Então é um ciclo de melhoria, né? Bacana, vamos fazer um exercício, vem comigo, olha só. TJ Pará, VUNESP 2019, cargo de analista. As organizações mudam e inovam seus processos para poderem se adaptar e sobreviver em um ambiente instável. Então, olha aí, as organizações mudam e inovam, claro, na instabilidade, ela vai inovar e se adaptar ao que é a nova realidade. Uma mudança incremental, olha aí, uma mudança incremental, olha o comando aqui, Vou pegar até o canetão vermelho, né? Uma mudança incremental, lenta, gradativa, pontual, né? Ok, vem comigo. Significa uma série de progressões contínuas que mantêm o equilíbrio geral da organização e muitas vezes não afetam a sua totalidade. Ou seja, não é radical, né? Nesse sentido, é correto afirmar que a mudança incremental, 2 pontos, vem comigo. A, promove uma ruptura profunda no padrão existente de gestão? Não, né? Não é ruptura, né? Se fosse a ruptura não seria incremental, mas seria de ruptura mesmo, né? B, cria
uma nova estrutura de gerenciamento de processo, não é uma nova, né? Vai melhorando aos poucos, está errado. Rompe com a tecnologia atual, também não. Foca no desenvolvimento de novos produtos, de novos mercados, não é novo, é diferente, né? Busca a implementação constante de pequenas ideias eficazes, exatamente, de pequenas ideias eficazes, constante, né? Eu digo para você que as organizações aí, elas trabalham muito mais na contínua, né? Na melhoria contínua aí, né? Na inovação aí contínua do que na radical. Bacana? Fechou, né? 10, né? Então, gabarito, letra E, tá? Gabarito, letra E. Agora, né? Vamos aqui na parte inicial da aula ainda, né? Falamos coisas interessantes. Lá no começo, na introdução, eu falei, né? Professor, inovação é adoção, ou seja, a implementação de novas ideias. E para criar novas ideias? Para criar novas ideias, nós temos o que é criatividade, ó, criar, tá? Criar novas alternativas, né? Criatividade, então é outro processo aqui, né? Olha só, criatividade, né? Tem a ver com inovação? Com certeza. Então aqui cria as ideias e na inovação a gente aplica, né? O que é? É a capacidade para articular ideias de uma maneira única ou de fazer associações em comum entre elas. Para que serve? O valor mais óbvio da criatividade consiste em ajudar quem toma a decisão a identificar todas as alternativas viáveis, né? Ou seja, todas as alternativas, criação de ideias, de soluções, né? Professor, e aí, para a criação de criatividade, né? Na criação de criatividade, na produção de ideias, novas ideias, né? De criatividade, administração, que é a nossa ciência maravilhosa aí que nós estamos estudando, ela disponibiliza várias ferramentas aí, principalmente ferramentas da qualidade total. Entre elas, nós temos aqui, ó, brainstorm, que é o toró de ideias, né? Tempestade, brainstorms, né? Tempestade de ideias, a formação, criação de novas ideias, né? Criação de novas ideias. Então nós temos aí, né, várias ferramentas, né? Como é que consiste aqui? Tem outras, sim, tem espinha de peixe, tem matriz Guth, né? Enfim, tem várias ferramentas da qualidade total. Método de geração de ideias, composto por 6 a 12 pessoas. É quando um líder determina um problema, o que é um problema? Um resultado não desejado. Todos podem propor soluções, não é permitido nenhuma crítica. Olha aí, todas as ideias são registradas para posterior análise. Então, esse slide aqui é só para passar para vocês que a administração, ela disponibiliza aí para os gestores aí, para a organização, diversas ferramentas de produção de ideias, né? Vamos lá, fechar esse assunto, criatividade versus inovações, né? Primeira coisa, se o comando da questão falar que são coisas iguais, está errado, porque são coisas diferentes, só para fixar o conteúdo. Criatividade é a habilidade de gerar novas ideias. Ó, gerar novas ideias. O que adianta gerar 300 ideias positivas, nenhuma ser implementada? Não produz o quê? A inovação. Não produz a inovação, né? Então, o que é inovação? A ideia nova, essa ideia nova gerada, aplicada na criação, né? Na criação, produto novo ou aprimoramento, né? De um novo produto ou serviço, tá? Então tá aí. Então são coisas completamente diferentes, né? Então é o seguinte, do processo de inovação, claro que decorre o quê? De criatividade, de geração de ideias, né? E aí, professor, sabendo disso, claro, a administração é uma ferramenta, estuda as organizações, a administração ela sempre disponibiliza ferramentas para o gestor. O seguinte, ela falou o seguinte, olha, nós podemos estruturar um processo de inovação em todas as organizações. Bingo, tá aí, tem. Claro, através de quê? De metodologias. E essas metodologias são diversas metodologias de geração de processo de inovação, né? E aqui eu passo para vocês duas, por exemplo, né? Mas todo o processo de inovação, tá? Ela começa com o quê? Com a criação de ideias. Né? Ou seja, a criação de ideia envolve a criatividade. Tá? Todas elas, está ali, né? Depois, professor, que você criou aí, né? Você envolveu, criou uma ideia nova a ser aplicada no caso concreto. Você vai fazer exatamente isso, a experimentação, testar a ideia, perguntando a outras pessoas a sua opinião. Ok, né? Vamos lá. Determinando a viabilidade, identificar a relação custo-benefício da nova proposta e, finalmente, a aprovação final
novo produto é desenvolvido em um processo de implementação. Professor, isso aqui é um processo de inovação simples, né? Agora, nós temos metodologias, claro, muito mais detalhadas, né? Olha aí, né? Olha só, idealização, primeira etapa, seleção de experimentos, segunda etapa, desenvolvimento, terceira etapa e, claro, lá, finalmente, implementação. O que envolve as tarefas aqui da idealização? Geração de novas ideias, oportunidades e negócios, insights de clientes, análise de tendências, reutilização de velhas ideias, experimento, segunda fase, ó, avaliação do potencial, do que? Claro, da ideia, uso de metodologias de valoração, acompanhamento e definição, aprovação e tomada de decisão, né, desenvolvimento, experimentação, aprimoramento de conceitos, refinamento final, alocação de recursos, planejamento mais profundo e, finalmente, nós temos aqui a implementação do novo, né? Aceleração das iniciativas, escala os projetos e avaliação pós-implementação. Então, nós temos um processo estruturado de inovação. Tá? Isso aqui é só para você ter o juízo de valor para a prova. E isso é importante. Cara, você vai mandar muito bem. Pode confiar aqui no prof aqui, que é muitos anos de experiência. Vamos lá, professor. Continuando, né? Outro assunto interessante. Como incentivar a criação, né? Como incentivar a criação, né? É fácil, né, gente? Você tem que criar o quê? Um ambiente propício para isso. E as questões de concurso vão falar o seguinte: em ambientes liberais, tá? Deixa fazer, ok, né? Ambientes liberais é propício para a geração de ideias, criatividade? Positivo, correto. Ambientes controlados, burocratizados, né? Rígidos, aí o que vai ser o que? Um obstáculo para a produção de ideias. Por quê? Quando é burocratizado, o cara fala: não quero inovar, eu quero que você faça exatamente isso. Tá? Como incentivar a criação? Mostre o lado positivo da mudança, olha, quebrando resistências, né? Encoraje a criatividade, ouvindo as pessoas, caixa de sugestões, ouvidoria, etc. Permita maior interação, gestão participativa, tolere erros. Tá? Então, olha aí, se tem uma empresa que deseja inovação, ela vai ter que tolerar os erros dos funcionários. Por quê? Porque é o seguinte, não vai acertar todas, né? Se errar, se você não tolerar o erro ou for embora, vai ficar sem ninguém. Vai ficar uma empresa sem inovação. Todo mundo vai ficar com medo de inovar. Ofereça reconhecimento à criatividade de maneira tangível e clara, né? Tangível, algo palpável, né? Um prêmio, dinheiro, uma viagem, alguma coisa assim, para deixar claro que você está incentivando aí a criação, né? Nesse sentido, vamos lá. Nós temos duas forças positivas e forças negativas, né? É um campo de forças as organizações, e não só as organizações, mas todas as pessoas, né? Então sempre vão ter forças que vão contribuir e forças que vão o quê? Vai impedir, né? Então, campo de força. Então, na verdade, é o seguinte: você tem que reduzir o campo de força negativo e potencializar o positivo para produzir a criação, né? Vamos lá. Forças positivas, necessidade do cliente. Então, o cliente adora novidade. Adora, tá? Oportunidade de mercado está surgindo, então você tem que inovar. Novas tecnologias sempre sendo desenvolvidas, né? Concorrência forte, principalmente para... Isso aqui pode cair na prova, gente. Um dos motivos da grande inovação é o seguinte: primeiro, sempre aumento da necessidade do cliente, né? Cada vez mais exigente, você tem que inovar cada vez mais e, com certeza, a competitividade entre as empresas, né? Forças negativas, acomodação de funcionário. Funcionário acomodado, pessoa acomodada odeia inovação. Por quê? Porque vai ter que aprender tudo de novo. Ele não quer mudar, ele está feliz, ele está estável, ele está acomodado. Então a acomodação vai ser uma força negativa da criatividade, claro, da inovação, consequentemente. Dificuldade de aprender novas técnicas, né? Falta de visão. Cultura conservadora, aquela cultura ali parada, né? Não quer mudar, né? Bacana? Ok, né? Vamos lá. E agora? Só trazer um exemplo para vocês de inovação, né? Um exemplo prático, um exemplo real aqui. A 3M. Professor, essa 3M aqui é lá do Post-it? Exatamente. Não só disso, tem um produto que eu gosto muito deles, que é aquela dupla face, né? Aquela dupla face foi uma inovação gigantesca que resolveu aí a vida de muitas pessoas, né? Na minha casa sempre tem uma dupla face, né? O que acontece? Essa empresa 3M,
ela é considerada, né, como uma das mais inovadoras do mundo. Tá? Mais inovadoras do mundo. Tá lá. Né? A companhia comercializa mais de 60 mil produtos. Olha só, gente, 60 mil produtos. Olha o portfólio da 3M. Né? De todos os segmentos, mais de 60 mil produtos. Então, enxerguem a quantidade de criação, processo de inovação constante nessa empresa. Então, é uma empresa de conhecimento, é uma empresa de inovação. Tá? Ok, como que ela conseguiu chegar nesse nível? Né? Olha só, qual foi a estratégia? Uma das suas principais estratégias, uma de suas estratégias para incentivar a inovação é evitar demissão por erros. Ou seja, tolerar erros, né? Ele deixa o pessoal criar, o cara pode criar, sabendo que dá errado, ele vai o quê? Não sabe que não vai ser mandado embora. É uma das possibilidades. Agora, quem cria são as pessoas, é o ser humano, né? Ok? Bacana? Professor, você falou de empresas. Falei, olha só. Nessa perspectiva de empresa aqui, eu quero passar para vocês aí um ranking aqui, que pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? As empresas aí, segundo a revista Exame, né? Aqui tem mais o ranking de inovação global, né? Primeiro, a Apple, claro, né? Aí o nosso lendário Steve Jobs aí, né? Não sei se vai permanecer ainda nesse posto, mas a Apple sempre foi considerada de inovação, trouxe grandes inovações no mercado, né? 3M, GE, Microsoft, Sony, Dell, IBM, Google, Nokia e Procter & Gamble. Tá? Então, aí são as empresas aí de inovação. Prof, por que você trouxe essa informação para a aula? Cara, no comando da questão, ele trouxe qualquer uma dessas empresas, você tem que ligar o seu radar. Opa, são empresas que vivem a criatividade, que vivem a inovação. Né? E agora, professor? Gente, criatividade, inovação, são feitas por processos, máquinas ou pessoas? Pessoas. Se é o ser humano, se é pessoas, então tem que ter o que? O agente de mudança. Né? O último ponto da aula, agente de mudança. Então tem que ter sempre alguém ali provocando. E esse agente de mudança aqui pode ser estruturado. Né? O agente da mudança é a pessoa. Pode ser um membro da organização, um consultor externo. O agente de mudança tem o papel de minimizar as forças negativas e maximizar as positivas para que haja a mudança, né? Então está aí o agente de mudança, né? E agora, professor, vamos treinar, vamos fazer alguns exercícios aqui bacana para vocês aí, para fixar o conteúdo, ok? Vem comigo, tá? TJ Santa Catarina, FGV 2019, né? Cargo de analista, né? Olha só que questão difícil, cara, difícil, né? Um aspecto fundamental para a gestão da inovação é reconhecer que esta não resulta exclusivamente de atividade de pesquisa e desenvolvimento P&D e que ocorre em diferentes graus de organizações. Sim, né? Só interno, existem vários tipos de produção de inovação, ok, né? As inovações que introduzem novos produtos, processos ou sistemas de equipamentos com um grau de novidade para o mercado. Ó, com um grau de novidade do mercado, né? Em que a organização atua, mas sem alterar. Olha aí, mas, ó a palavra-chave, sem alterar as relações entre os elementos da tecnologia. Né? São conhecidas, ou seja, ele tinha um produto, tá? Esse produto sofreu, tá? Ele sofreu aqui inovações, né? Ele não alterou sua tecnologia, mas trouxe o quê? Melhorias, né? Melhorias, né? Isso aqui é o quê? É essenciais, ruptura como rompe com tudo, né? Aqui, ó, sem, né? Arquiteturais, né? Negativo, né? Ela é o quê? Ela é incremental, ok, né? Incremental. Estudei na aula, prof, né? Só que essa teoria aqui, né, da FGV, ela tem duas incrementais. Tem as básicas, que é super lenta, né? E nós temos o que? As avançadas. As avançadas, elas estão muito próximas do que? Das de ruptura. Né? Então, nesse caso aqui, introduz novos produtos, processos, sistema e equipamento com grau de novidade. Olha aí, grau de novidade. Então, quando é grau de novidade e não faz novo produto, né, ela vai ser o quê? Incrementais avançadas, né?
Questão top aí. Fiz questão de trazer este exercício aqui para a aula, né? Para quê? Para passar essa nova teoria, porque o exercício também completa a aula teórica. Então, gabarito, letra E. A BIM CESP 2018, cargo de analista, né? Olha que pergunta maravilhosa, né? Nas estruturas organizacionais inovadoras, olha aí, né? Abaixo nível de formalização, ou seja, baixa burocracia, correto? E a comunicação vertical, olha aí, ó, vertical, né? Ó, do chefe para o subordinado. Está estrita a definição da orientação das políticas de diretriza, né? Ok? Inovadora, abaixo nível de formalização e baixo nível baixo nível, exatamente, não tem tanta essa comunicação vertical. Então está o quê? Absolutamente correto que isso aqui é um ambiente propício para o quê? Para o processo de criatividade e inovação. Gabarito correto. Pronto, terminamos aí essa aula aí, uma aula com assunto gostoso, né? Criatividade e inovação. E claro, quero passar sempre a nossa mensagem aí para vocês aí, uma palavra aí. Eu recebo vários e-mails aí de alunos, WhatsApp aí. Professor, aquela mensagem lá realmente ali serviu ali para o meu momento que eu estava passando, né? Então olha só, gente, você é um cara vitorioso, né? Então vem comigo, ó. O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento, quando tudo parece perdido. Então, quando parece tudo perdido, toda a situação, cara, vai lá, persiste mais um pouquinho que você vai ser o herói. Quem sabe aquilo ali, aquele pouquinho que vai ser aquele ponto que vai fazer você estourar aí. Bacana, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.